7 armas medievais poderosas que caracterizavam a Guerra de Cerco. A guerra medieval girava em torno dos cercos de castelos e cidades. Neste vídeo exploraremos as terríveis armas medievais que os sitiantes usavam para romper as paredes das fortificações. A guerra medieval foi conduzida principalmente como uma série de cercos. A captura de castelos era a chave para a conquista de uma região ou território, porque representava a sede local do poder econômico e político. As guarnições do castelo poderiam ameaçar as linhas de abastecimento de um exército em avanço se fossem contornadas. Então, os cercos se tornaram um método padrão pelo qual uma guerra medieval seria conduzida. Porém, assaltar e capturar um castelo não era tarefa fácil. Eram poderosas fortificações defensivas, meticulosamente desenhadas para resistir ao ataque. Como resultado, os exércitos medievais sitiantes recorreram a uma série de máquinas de cerco para lhes dar uma vantagem. Veremos agora a lista de 7 armas medievais usadas durante a Guerra de Cerco. Ariete, invenção antiga usada na Guerra Medieval. O ariete é uma arma de cerco muito simples, projetada para abrir os portões ou paredes de uma fortificação por meio de golpes contundentes repetidos. Os arietes geralmente consistiam em uma grande tora, que seria lançada contra um portão ou parede com uma grande quantidade de força, seja por uma equipe de pessoas segurando a tora e balançando-a fisicamente, ou então sendo suspensa em uma estrutura por correntes ou cordas, das quais seria puxado para trás e solto para balançar para frente. Para proteger melhor os soldados que operavam o ariete dos mísseis dos defensores, a estrutura na qual o ariete estava montado era coberta. Frequentemente, esse dossel, geralmente de madeira, também era revestido com peles de animais, úmidas para torná-lo resistente ao fogo. Os arietes também podiam ser tapados, onde a extremidade seria encaixada com um bloco de ferro ou aço, às vezes moldado na cabeça de um animal, a fim de torná-los mais eficazes durante a guerra medieval. Os arietes eram populares porque eram extremamente rápidos e fáceis de construir, além de serem armas medievais muito poderosas, quando lançadas contra portões de madeiras ou paredes de pedra, que eram particularmente propensos a estilhaçar ou quebrar. Eles podiam criar rachaduras e eventualmente buracos com golpes repetidos, permitindo que os sitiantes entrassem na fortificação. Esta arma de cerco tem origens muito antigas. Acredita-se que a representação mais antiga seja do Egito, do século XI a.C., onde gravuras em uma tumba mostram soldados avançando em direção a uma fortaleza sob uma estrutura coberta carregando uma longa vara. Durante a Idade do Ferro, os arietes foram usados no Oriente Médio e no Mediterrâneo. As gravuras assírias demonstram o quão grande e avançadas essas máquinas de cerco se tornaram por volta do século IX a.C., com arietes sendo cobertos por peles molhadas. Fontes históricas também atestam o uso de arietes pelos antigos gregos e romanos, que os empregaram primeiro nas guerras contra os gauleses. O escritor romano Vitrúvio menciona uma inovação usada por Alexandre o Grande, segundo o qual o carneiro era sustentado por rolos em vez de corda ou correntes. Esses rolos permitiriam que os arietes ganhassem mais velocidade, atingindo seu alvo com mais força e causando maiores danos. Os arietes permaneceram populares como armas medievais e foram usadas em alguns dos cercos mais importantes da época, inclusive durante as cruzadas e durante vários cercos de Constantinopla. Torres de cerco, proteção móvel. As torres de cerco foram projetadas para transportar soldados sitiantes e escadas perto das paredes de uma fortificação, ao mesmo tempo em que os protegiam do arco inimigo e do fogo da besta. Normalmente, a torre teria forma retangular e era construída para igualar a altura das paredes que enfrentava.
Internamente, a torre de cerco seria equipada com escadas e uma série de plataformas elevando a estrutura sobre a qual os soldados poderiam ficar. O topo da torre de cerco era geralmente coroado por outra plataforma ao ar livre. Normalmente, arqueiros ou besteiros ficavam nesta plataforma superior e atiravam nos defensores quando a torre se aproximava das paredes. Essas armas medievais foram montadas sobre rodas para que pudessem ser empurradas para as paredes. Muito parecido com o ariete, os lados de madeira da torre de cerco eram suscetíveis ao fogo e, portanto, muitas vezes cobertos com peles de animais molhados. Durante um assalto, a torre de cerco seria rolada até a parede, enquanto os soldados dentro dela se protegiam do fogo de mísseis inimigos. Uma vez que atingisse as paredes, uma prancha seria lançada entre ela e a parede, seja da plataforma superior ou de uma das plataformas internas, permitindo aos atacantes o acesso às paredes cortina de uma fortificação. Graças a seu enorme tamanho e peso, as torres de cerco eram muito lentas e geralmente eram alvo do fogo de artilharia da guarnição. Eles eram normalmente construídos no local durante o cerco, e alguns eram construídos para conter arietes internos também. As torres de cerco também eram vulneráveis à terraplanagem, como valas, e precisariam de equipes de homens para preparar o caminho para elas durante um assalto, preenchendo essas valas. Como os arietes, as torres de cerco também têm origens antigas e foram amplamente utilizadas pelos egípcios, romanos, assírios e chineses. Eles eram comumente usados como armas medievais e seus desenhos tornaram-se cada vez maiores e complexos. No cerco do castelo de Kenilworth, uma torre que poderia abrigar 200 arqueiros foi construída. No entanto, a invenção da artilharia de pólvora tornou as torres de cerco obsoletas, pois os canhões eram muito mais eficazes para destruir as paredes de cortina de uma fortificação. Como esses canhões podiam destruir paredes com relativa facilidade, as torres não eram mais necessárias para transportar tropas sobre as paredes de cortina. Balista, grande lançador de mísseis. A balista era uma antiga arma de cerco usada principalmente para disparar grandes flechas ou dardos, mas também podia ser usado para lançar pedras nas paredes das fortificações. Uma balista era semelhante em aparência a uma besta muito grande, mas em vez de usar um arco horizontal mantido sob tensão, usava duas alavancas com molas de torção. As molas de torção de uma balista eram feitas de várias meadas de torcidas, fios enrolados ou cordéis, geralmente feitos de algodão. Nas molas eram inseridas duas alavancas de madeiras, e a corda do arco da balista seria presa às extremidades dessas alavancas. Quando a corda era puxada para trás, as molas eram mantidas sob tensão. Quando disparadas, as molas liberavam uma grande quantidade de energia, disparando qualquer projétil com o qual a arma estivesse agarrada. A balista se desenvolveu como uma invenção grega e era conhecida por ter sido fortemente empregada por Alexandre o Grande e seu pai Filipe II. Os romanos também o adotaram e o usaram extensivamente ao longo de sua história. Notavelmente, eles adicionaram guinchos e componentes de metal às suas balistas para torná-las mais eficazes de suportar maiores forças de tensão e, portanto, torná-las mais poderosas. Graças ao seu design relativamente simples, a balista pode ser modificada para disparar grandes setas e pedras, tornando-a útil em um cenário de cerco. Os exemplos mais poderosos podiam disparar projéteis de até 1000 metros, embora o alcance efetivo fosse provavelmente muito menor. Graças ao seu pequeno tamanho, eles também podiam ser montados em torres de cerco. As balistas certamente foram usadas como armas medievais, embora à medida que os recursos se tornassem mais escassos,
fossem menos usadas, tornando-se obsoleta com a invenção do springald e trebuchet. No entanto, os conceitos de engenharia da balista sobreviveram na besta arbaleste do século XII, que usava um guincho e elementos de aço para criar maior tensão. Springle, parafusos e fogo grego. O springle era uma arma medieval muito semelhante em função a uma balista, exceto que era construída em torno de uma estrutura retangular, com braços oscilantes para dentro. Assim como a balista usava meados retorcidos para acionar duas alavancas ou braços de arco que giravam para dentro da estrutura de madeira do springle, podia disparar parafusos grandes, muitas vezes com pontas de metal, bem como pedras. O fogo grego também era conhecido por ter sido disparado de springles pelos bizantinos. Há muita pouca evidência arqueológica para springles, embora seja atestado como tendo sido usados em toda a Europa Ocidental, em fontes escritas durante os séculos XII e XIII. Leonardo da Vinci também desenhou um springle. Várias réplicas funcionais foram construídas, incluindo um exemplo de 2,40 m de comprimento, que foi capaz de lançar um virote pesando 2,5 kg em 55 metros. Catapulta, lançador de projéteis simples. A catapulta era uma máquina de cerco muito popular em todo o mundo antigo e continuou a ser usada como uma arma medieval antes de ser substituída pelo trabuco. Uma catapulta funcionava liberando energia potencial armazenada para lançar um projétil, mais comumente uma pedra ou rocha. As catapultas também podiam disparar projéteis flamejantes e até mesmo carcaças de animais em decomposição, que podiam ser usadas para espalhar doenças e diminuir o moral de uma cidade sitiada. As catapultas, também conhecidas como onagros, eram geralmente construídas em torno de uma estrutura retangular, planada próxima ao solo, a qual era anexada uma estrutura vertical, onde as duas armações se encontravam. Um feixe de corda torcida era preso e uma alavanca ou braço era enfiada na corda. Quando o braço era puxado para baixo, geralmente com o uso de um guincho ou molinete, as cordas se torciam ainda mais e eram mantidas sob tensão. Um míssil era colocado em um balde em formato de concha no final do braço, e quando a arma era disparada, a tensão era liberada repentinamente, impulsionando o braço e o projétil para cima e para frente. As catapultas eram peças de maquinária relativamente simples, mas eram eficazes para lançar pedras grandes e podiam ser muito úteis em um cerco. Eles foram desenvolvidos pela primeira vez pelos gregos e usados extensivamente tanto pelos gregos quanto pelos romanos ao longo da antiguidade. Eles ainda estavam sendo usados como armas medievais, embora no século 9 e 10 as catapultas tenham sido amplamente substituídas pelo trabuco, muito mais poderoso. A clássica catapulta não podia esperar romper as paredes de pedra, que eram cada vez mais usadas nos castelos do norte da Europa. Manganela, trabuco de tração, um lançador mais eficaz. Também conhecido como trebuchet de tração, o manganela foi um tipo de trebuchet de tração que surgiu na China e chegou à Europa no século VI, tendo sido levado para lá pelos nômades ávaros. O manganela diferia das armas de cercos anteriores por não operar usando torção. Em vez disso, usava mão de obra para projetar mísseis, aproveitando a vantagem mecânica de uma alavanca. Um manganel era essencialmente uma grande estrutura vertical com uma grande alavanca ou braço preso em seu ápice. O braço balançava verticalmente e era movido por um homem puxando cordas presas a uma das pontas. Na outra ponta do braço, uma tipóia era presa na qual um míssil era colocado. Quando uma equipe de homens puxava uma das pontas do braço, ele girava na estrutura, balançando a tipóia e o míssil para cima e para frente. O estilingue então lançaria o míssil no topo de seu arco.
Este mecanismo de cerco tinha vantagens distintas sobre a catapulta, pois era menos complexo e mais fácil de construir. Também era mais rápido para recarregar, de modo que uma taxa de tiro constante poderia ser mantida para atingir as paredes de cortina de uma fortificação durante as guerras medievais. Graças à sua simplicidade e eficácia, a mangonela permaneceu como arma de cerco preeminente na Europa Ocidental, até o advento do trabuco de contrapeso. Trabuco de contrapeso, utilizando a vantagem mecânica em uma arma medieval. O trabuco de contrapeso era muito semelhante em design a uma mangonela ou trabuco de tração, exceto que empregava um contrapeso para balançar o braço da arma usando a gravidade, tornando-o muito mais poderoso. O trabuco de contrapeso eram tipicamente grandes, medindo cerca de 10 a 30 metros de altura. Eles foram feitos tão altos para que o braço da arma pudesse girar em um amplo arco, geralmente acima de 180 graus. A fim de aumentar a vantagem mecânica do trabuco de contrapeso, o lado do braço que segurava o projétil era tipicamente entre 4 e 6 vezes mais longo do que o lado que segurava o contrapeso. O enorme trabuco de contrapeso em funcionamento foi construído no castelo de Warwick, na Inglaterra, o maior do mundo. Tem 18 metros de altura e foi capaz de lançar um míssil de 36 kg a até 300 metros. O poder de um trabuco de contrapeso reside no uso da gravidade e do contrapeso para projetar o míssil. A energia potencial é armazenada levantando uma caixa muito pesada, normalmente cheia de pedras, presa à extremidade mais curta do braço do trabuchete, geralmente por meio do uso de guinchos. Quando disparado, o contrapeso cai e o braço gira rapidamente através de sua velocidade de ganho de arco. O míssil é liberado de seu estilingue no topo do arco, assim como um mangonel. Pedras, destroços, carcaças em decomposição e até mesmo munição incendiárias foram disparados de trabucos de contrapeso durante as guerras medievais. Essas formidáveis máquinas de cercos foram desenvolvidas no final do século XII e foram muito usadas na Europa e no Oriente Médio. E sem dúvida, em reação ao poder dos novos trabucos de contrapeso que os castelos concêntricos foram desenvolvidos nos Estados Cruzados do Levante. Apesar de sua complexidade e tempos de recargas lentos, os trabucos de contrapesos eram armas de cerco incomparáveis até o final do período medieval, quando foram substituídos por artilharia cada vez mais eficaz. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia alguma dessas armas de cercos usados na Idade Média? Qual mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. Se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!